Boa noite. Luciano Rezende é o prefeito eleito de Vitória, Rodney Miranda, o prefeito eleito de Vila Velha e Juninho, o prefeito eleito de Cariacica. Parabéns aos novos prefeitos eleitos e também aos mais de 700 mil eleitores que voltaram às sessões eleitorais neste domingo para eleger, desta vez em segundo turno, seus candidatos a prefeito. E é nesse clima de festa da democracia que está entrando no ar o boletim TVE Eleições 2012. Aqui você confere os assuntos que foram destaque nesse segundo turno com as nossas equipes de reportagem, além da análise dos resultados, com a participação especial em nosso estúdio do cientista político Vitor Amorim de Ângelo. O Vitor é formado em História pela UFES, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, e pesquisador do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Atualmente é professor do curso de mestrado em Sociologia Política pela Universidade de Vila Velha, além de desenvolver pesquisa nas áreas de História e Ciências Sociais a respeito da política brasileira contemporânea. Vitor, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no nosso boletim TVE Eleições 2012. E eu começo esse nosso bate-papo, essa nossa análise, fazendo a seguinte pergunta. Você esperava esse resultado, essa disputa tão acirrada entre o candidato Luciano Rezende e Luiz Paulo Veloso Lucas aqui em Vitória, nesse segundo turno? Esperava por dois motivos. Primeiro, porque as pesquisas já vinham indicando uma queda nas intenções de voto em Luciano e uma subida nas intenções de voto de Luiz Paulo. E, em segundo lugar, porque, como havíamos dito no último boletim das eleições, no primeiro turno, a tendência é que Luciano tentasse manter a sua trajetória de alta e Luiz Paulo revertê-la. Foi isso que cada um dos candidatos tentou fazer, mas as pesquisas mostraram que, no fim, eles chegaram praticamente empatados e o resultado está aí. Por uma pequena margem de votos, o Luciano venceu a prefeitura. Agora, na sua avaliação, o que foi determinante para o Luiz Paulo conseguir, vamos dizer, chegar tão perto do Luciano agora nessa reta final do segundo turno? Ele fez uma série de mudanças, não é? Mudou o seu jingle de campanha, mudou a ênfase da campanha, mudou a maneira como a campanha se estruturava, tentou responder um pouco ao que ele chamou de campanha de difamação, que segundo ele, segundo a avaliação da sua equipe, teria sido o principal fator a tirar os votos no primeiro turno, e contou também com falhas pontuais aqui e ali que ocorreram na própria campanha do Luciano Rezende. Tudo isso somado garantiu a ele uma subida que quase o levou à prefeitura de Vitória, mas o Luciano terminou vencendo. E que falhas você percebeu na campanha do Luciano Rezende nesse segundo turno? Eu não sei se é propriamente falha, mas teve dois fatos que talvez poderiam ter sido importantes para a derrota de Luciano. Não foram, não é? E ambos provocados única e exclusivamente por ele mesmo. O primeiro foi aquele problema, aquela imagem que terminou aparecendo sendo vinculada na campanha do Luiz Paulo, dele supostamente empurrando um apoiador do PSDB, tentando mostrar uma obra que ele havia feito e que Luiz Paulo contestava. Isso no momento da campanha em que Luciano Rezende estava à frente, não precisava ter ido para aquele desafio. E o segundo, agora mais recentemente, no início dessa semana, quando num debate na rádio, não é, o Luciano acabou falando uma frase, no mínimo, infeliz e que trouxe para ele toda aquela suposta campanha de difamação que Luiz Paulo acreditava a sua campanha, mas que Luciano sempre passava ao largo, passava distante. Quando ele fala uma frase importante que parece colocá-lo junto dessa campanha, então dá a impressão ao eleitor de que, de fato, aquela campanha de difamação partia da sua campanha política, da sua coordenação, talvez até com o seu conhecimento. Eu acredito que essas duas coisas juntas tenham diminuído, enfim, arranhado um pouco a imagem do Luciano. A questão dos apoios de Magno Malta, de Newton Baiano, que foram muito colocados pelo candidato Luiz Paulo nesse segundo turno, né? De alguma forma pode ter influenciado também nessa vitória um pouco mais apertada? Talvez sim. A grande questão que a gente precisa lembrar é que esses apoios já existiam no primeiro turno, portanto, pensando só nesse fator, não teríamos como explicar a subida de Luciano Rezende, né? Esses apoios já existiam ali, por exemplo, de Magno. Agora, claro, a ênfase na participação desses nomes na campanha de Luciano pode ter tirado, claro, alguns votos do candidato do PPS. Agora me diga uma coisa, como você acredita que o Luciano ele vai, vamos dizer assim, conseguir governar a cidade do ponto de vista político, né? Porque nós temos aí uma certa renovação na Câmara Municipal. Como é que vai ser? Vai ser difícil para ele esse mandato, essa negociação com o Legislativo Municipal?
Eu acho que ele vai ter que fazer muita política, muita negociação política. Teria sido difícil tanto para ele quanto para Luiz Paulo, né? Eu fiz alguns cálculos aqui. Nas minhas contas, Luciano Rezende não tem mais do que 26% da base de vereadores, agora eleito no primeiro turno. Portanto, ele tem 3/4 da Câmara de Vereadores com quem ele vai ter que negociar, né? A mesma coisa aconteceria com o Luiz Paulo, cujos partidos da coligação também não elegeram um número grande de vereadores, a maioria dos parlamentares municipais. Portanto, fosse Luciano, fosse Luiz Paulo, diante da vitória, eles teriam que negociar de qualquer maneira com esta base. Você acredita que isso vai ter impacto direto na formação do secretariado? Isso com certeza, não é? Porque terá o Luciano Rezende eventualmente que chamar alguns líderes políticos, compor com determinadas legendas, até mesmo legendas que não fizeram parte da sua coligação, justamente para viabilizar politicamente um governo. Porque uma coisa é a eleição, outra coisa agora são os 4 anos de governo e ele vai ter que pensar nisso. O fato de ter o apoio, embora o governador tenha se colocado assim de uma maneira muito discreta, né? Mas o fato de ter o apoio do governador já é um aspecto favorável ao Luciano, assim, nesses primeiros momentos na prefeitura? Claro que sim. De qualquer maneira, Vitória é uma capital do estado e também por causa disso teria uma atenção do próprio governador. Agora, uma vez que ele tem o apoio do Renato Casagrande, sem dúvida nenhuma isso pesa positivamente para a sua gestão. No caso do Luiz Paulo, essa derrota dele, você classificaria como uma derrota política ou uma derrota eleitoral, ou de repente as duas derrotas ao mesmo tempo? Hoje eu classifico apenas como uma derrota eleitoral. Se ele tivesse perdido com um percentual que as primeiras pesquisas do segundo turno indicavam, então eu apostaria numa derrota também política, que o colocaria numa difícil situação, assim como o seu partido, o PSDB. Ele pensando na sua trajetória e o PSDB pensando, sobretudo, nas próximas eleições de 2014. Agora, uma vez que ele conseguiu se recuperar e quase vencer Luciano Rezende, então isso mostra a sua força, mostra o seu vigor, mostra o seu empenho nessa eleição. Político ainda exatamente, explorado. Embora ele tenha perdido esta eleição, politicamente ele continua bastante vivo no cenário capixaba. Você acha que ele pode ser um nome para a sucessão do governador Renato Casagrande em 2014, ou você acredita que de repente seria mais um mandato no legislativo, vamos supor, como deputado federal ou mesmo senador? Eu apostaria deputado federal, porque para o Senado teremos uma vaga, e uma vaga talvez em competição, seja pelo Paulo Artung, seja pelo próprio Coser, então ele entraria num páreo muito difícil. E para o governo do estado, ele já competiu em 2010 e teve apenas, teve uma pequena parte dos seus votos, teve apenas 15% dos seus votos, sendo que 75% desses votos que ele recebeu vieram da grande vitória. Portanto, ele não tem uma densidade eleitoral no interior tão grande que lhe permita entrar competitivamente numa disputa pelo Estado em 2014. Eu apostaria numa corrida para deputado federal. Bom, você diria então que o PSDB ainda não perdeu força aqui na capital? Acho que não. Diante desse cenário hoje, da maneira como ele perdeu de pé, como a gente diria, acredito que não. Ok. E apesar da disputa acirrada em Vitória e Vila Velha, o clima foi de relativa tranquilidade durante a votação. Algumas pessoas foram detidas por boca de urna e desacato à autoridade. O nosso pequeno, mas grande repórter Guilherme Klaus conversou com o coronel Edmilson do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana. Confira. Eleições 2012, o segundo turno aqui no Espírito Santo acontece em 3 municípios, Vitória, Vila Velha e Cariacica. E o município que tem apresentado maiores problemas é Vila Velha. A Polícia Militar já prendeu até agora 17 pessoas fazendo boca de urna. Eu vou conversar agora com o coronel Edmilson, ele é do comando da Polícia Ostensiva Metropolitana. Vai explicar pra gente que tipo de prisão foi essa, coronel? Realmente é boca de urna? Todos até agora, os 17 casos que aconteceram foram boca de urna. Aconteceu apenas um único caso, que a princípio seria desacato, mas após o contato com o delegado, essa pessoa foi liberada. Nós estamos considerando que até agora, na região da Grande Vitória, né, que foram os 3 municípios, Vila Velha, Vitória e Cariacica, nós estamos considerando, em relação até mesmo às outras eleições, uma eleição tranquila. É bom até lembrar para o telespectador e para o eleitor que ainda está votando que a manifestação individual pode ser feita, não é considerada boca de urna, né? Com certeza, a pessoa ela pode ter o seu broche, ter a sua camisa, porém, né, o que não pode é a manifestação verbal pedindo o voto a pessoas que estão indo votar. Existe essa orientação
para os policiais militares que estão de serviço, assim como o próprio o presidente da mesa, verificando qualquer tipo de situação que ele acha que é um crime eleitoral, ele irá até o policial militar de serviço e essa pessoa será encaminhada a fim de que seja tomada as providências no sentido da questão de autuação em relação ao crime eleitoral. E vocês vão ficar de prontidão até o final da apuração, né? Até o final da apuração, a Polícia Militar estará prestando serviço à Justiça Eleitoral, a fim de que tudo transcorra da melhor maneira. Ok, muito obrigado pelas informações. TV Educativa nas eleições 2012. O prefeito eleito de Vitória, Rodney Miranda, tivemos um probleminha aqui. Bom, Vitor, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Toda eleição sempre acontece esses pequenos incidentes, normal, mas apesar de tudo, geralmente o que a gente vem observando é que a cada eleição o clima vem sendo de bastante tranquilidade, não? Acontece, pequenos problemas sempre acontecem. Hoje, por exemplo, em Vila Velha, muitas urnas em determinadas regiões apresentaram problemas na tecla 2, fazendo com que pessoas apertando a tecla 2 votassem 22 querendo votar no 25, por exemplo. Em outros casos, aparecia a foto do Rodney quando o eleitor votava no Neucimar. Então, esse tipo de problema acontece, é sempre resolvido, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela polícia, quando se trata de boca de urna, mas é normal, acontece. Ok. O prefeito eleito de Vila Velha, Rodney Miranda, conversou com a nossa repórter Alessandra Bruno sobre as primeiras ações antes da posse e quais os projetos dele para a administração do município. Confira. Bom, aqui em Vila Velha vence o candidato do DEM, Rodney Miranda. Ele que é delegado da Polícia Federal, deputado estadual e foi secretário de Segurança Pública na gestão do ex-governador Paulo Artung. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. E eu queria saber o que vai ser feito, né? Quais são as primeiras providências a serem tomadas em Vila Velha agora nessa época de transição? Primeiro vamos procurar o atual prefeito, vamos criar um governo de transição para começarmos a nos inteirar sobre a situação da prefeitura, sobre as finanças, sobre os projetos, sobre as obras e, posteriormente, elaborarmos o nosso planejamento inicial. Sim. Eu quero chegar à prefeitura no dia 1º de janeiro já com o norte, já com uma direção, já com um planejamento estratégico que vai ser, logicamente, complementado depois que os secretários, diretores e outras pessoas técnicas que nós vamos indicar tomarem seus assentos e se inteirarem das dificuldades e dos desafios que tem pela frente. A gente já pode adiantar alguns nomes aí dessa equipe de transição e ainda isso não está definido? Não está definido, não estava antes da campanha, eu não conversei sobre nomes e não estou conversando ainda. Vou começar a pensar nisso nos próximos dias, junto com a equipe que está mais próxima e que esteve mais próxima de mim durante toda a campanha. Prefeito, e o que pode ser feito de imediato para a segurança pública de Vila Velha? A primeira coisa da segurança pública é o município participar efetivamente, como diz a Constituição, como diz o artigo 144, ser coprotagonista, ser parceiro de fato na segurança pública, ter corresponsabilidade. O município de Vila Velha não vinha, nos últimos anos, respeitando a Constituição que diz que é dever do Estado brasileiro a segurança, é dever do município, é dever do Estado federado e é dever da União. Então, nós vamos assumir essa nova postura, trabalhando com a prevenção e trabalhando com o apoio ao enfrentamento, como nós falamos em toda a campanha. Agora, a gente sabe que a Prefeitura vai enfrentar uma dificuldade com o problema, né, com o fim do Fundap, né? Como é que o senhor pretende enfrentar, já que vai reduzir a arrecadação? Nós vamos começar a tratar disso agora na transição, cuidando do enxugamento da máquina. Nós temos uma máquina hoje em Vila Velha inchada, uma máquina com excesso de secretarias, com excesso de cargos, de funções, principalmente funções gratificadas. Logicamente que não estamos aqui criminalizando os comissionados. Sim. Tem muitos comissionados que atuam em funções estratégicas. Agora, aqueles que estão lá, apaniguados políticos, aqueles que estão lá por razões politiqueiras, vão sair. E com isso a gente já espera economizar um bom recurso para investir nas áreas prioritárias do governo. Tá, e o senhor não tem maioria na Câmara, como é que vai fazer, né, essa união aí com os vereadores? Não há como falar se eu tenho ou não tenho maioria. A gente vai começar também a conversar, nós temos já um grupo
que vai começar a conversar já essa semana com os vereadores, vereador a vereador, e eu também pretendo conversar com vereador a vereador, estabelecendo já um contato com eles, uma relação republicana, garantindo a autonomia deles para a prestação do serviço deles para a população de Vila Velha e que eles me garantam o apoio necessário para as novas medidas, para as medidas importantes que devem e vão ser tomadas para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, atendendo sempre a lei e o interesse público. E como é que vai ser a participação dos partidos, né, que apoiaram o senhor nessa campanha? Na mesma proporção que eu venho falando. Os partidos que tiverem bons quadros técnicos, que se submetam ao planejamento estratégico, que se submetam a metas, que cumpram resultados, que se submetam a indicadores, vão ter liberdade para trabalhar com a gente. Agora, a politicagem não será critério preponderante na nossa administração. Nossa administração, logicamente, vai ter a sua interface política, principalmente na relação com o governo, com o governo estadual, com o governo federal, na relação com a Câmara, com a Assembleia, mas nós teremos um caráter eminente técnico de atuação. A palavra mudança foi muito usada pelos candidatos. O que significa mudança para o município de Vila Velha? Mudança é abandonar práticas antigas que vinham sendo e que vêm sendo praticadas, desculpe a redundância, praticadas pelo atual prefeito. Práticas como a politicagem, como o fatiamento político do município, como o atendimento a interesse deste ou daquele grupo que apoiam ou o prefeito ou alguém do município. Essas práticas nós vamos varrer da história do município e trazer a boa administração, a boa gestão para dentro do município. Uma gestão ética, uma gestão de responsabilidade, de seriedade e de honestidade. Então, obrigada. Sucesso na prefeitura. Tempo Scarpini. Obrigado, Alessandra. Bom, Vitor, nós tivemos aí a eleição do candidato Rodney Miranda, né, prefeito eleito, e com uma certa vantagem. Ele obteve 55,63% dos votos válidos contra 44,3% no candidato Neucimar Fraga, né? Já era esperado isso, né? As pesquisas já vinham apontando essa tendência, não? Isso, já era esperado, inclusive com essa folga, uma boa margem do Rodney sobre o Neucimar, e todas as pesquisas já apontavam para essa diferença. Certo. E você acredita que o candidato Rodney vai enfrentar dificuldades nesse começo de mandato, a começar primeiro pelo relacionamento com a Câmara, uma vez que ele não tem maioria? Você acha que vai ser um começo de mandato mais difícil? Acho que sim, mas também porque Vila Velha é uma cidade difícil de governar, dados os seus problemas, né? Uma cidade grande, com muitos problemas de infraestrutura urbana. Agora, a nossa repórter falou muito bem, o orçamento da prefeitura vai diminuir no ano que vem, assim como de outras cidades do Espírito Santo. Portanto, é uma situação desfavorável em que ele assumirá a prefeitura. É claro, ele identificou, na sua fala, por exemplo, ele falou 3 vezes a palavra politicagem, então talvez ele tenha identificado um problema, não é? Mas demonstra também que vai governar também dentro de uma questão ética e moral. É esperar para ver, de qualquer maneira ele terá com uma minoria na Câmara que compor com esta Câmara Municipal. Se ele vai lançar mão do que ele chama de politicagem ou não, ele disse que não, é o que nós vamos ver a partir de 1º de janeiro, porque na política real você precisa compor. Né? Isso obrigatoriamente vai ter que negociar. Né? Isto não significa abrir mão de princípios éticos, certo? Mas você precisa compor. Então precisamos saber exatamente o que ele entende por politicagem, não é? Para ver como ele procederá a partir de 1º de janeiro. Bom, um fato de, pelo menos em tese, né, não ser o candidato do Palácio Anchieta, pode criar algum tipo de dificuldade para ele? Eu acredito que não. Acho que o governador Casagrande já ressaltou diversas vezes que terá uma boa relação com todos os prefeitos. Isso não me parece ser uma coisa meramente discursiva, até porque, no caso de Vila Velha, trata-se de uma cidade importante, com graves problemas urbanos, como eu mencionei. Então, o governador, acredito eu, não abandonaria a cidade por uma simples incompatibilidade político-partidária.
E de outro lado, o Rodney teve o apoio do Paulo Artung, que é, a meu ver, ainda alguém próximo do governador Casagrande. Portanto, eu não vejo esse distanciamento, mesmo as siglas sendo, tanto regionalmente quanto nacionalmente, opostas uma à outra, né? Minha DEM e colocação PSB. foi porque Vila Velha já teve um problema semelhante, né, de um candidato a prefeito, o candidato Max Filho, que não, vamos dizer, era alinhado politicamente com o governador na época, Paulo Artung, e teve uma dificuldade muito grande, né? Mas não era alinhado, mas também buscava fazer oposição. Então teremos que ver como é que o Rodney vai proceder em relação ao governador Casagrande. Ele, do ponto de vista partidário, não é alinhado, mas pelas ligações com Paulo Artung, talvez por aí ele encontre um caminho para não entrar em rota de colisão com Casagrande, rota de colisão político-ideológica, apesar de pertencer a uma legenda que não compõe com o PSB, tanto aqui quanto nacionalmente. E com relação ao governo federal, uma vez que os municípios também dependem, né, de uma certa forma, de verbas federais, né? Fica uma relação difícil, ou você acredita que ainda é prematuro para a gente fazer esse tipo de avaliação agora? Esse tipo de coisa sempre existe, né? O sujeito que assume a prefeitura sendo de um partido, o partido da oposição governa o estado ou governa o país, e aí há alguns problemas. Em geral, esse tipo de prática tende, à medida que a democracia se aprofunda, se desenvolve, a ir desaparecendo ou a ir diminuindo. Eu não acredito que no caso de Vila Velha isso aconteça. Bom, no caso do candidato que é o atual prefeito, que saiu derrotado, Neucimar Fraga, como é que você vê o futuro político dele diante dessa derrota? É muito difícil, né? Se a gente se coloca no lugar de um prefeito, alguém que está à frente da prefeitura tenta a reeleição e não consegue se reeleger, né? Agora, certamente ele vai fazer uma avaliação profunda das causas dessa derrota, se são questões ligadas à dificuldade de governar uma cidade como Vila Velha, pelas razões que eu já mencionei, ou se foram erros pontuais de campanha, algo circunscrito aqui ao ano de 2012. E 2014 já está aí, daqui a 2 anos, teremos outra eleição, ele pode muito bem se candidatar a deputado estadual ou federal, cargo que ele já teve, com uma expressiva votação, inclusive. Você acredita que nessa eleição de Vila Velha, quer dizer, se polarizou, ficaram polarizadas 3 forças políticas, o senador Magno Malta, o ex-governador Paulo Artung e o atual governador Renato Casagrande? Sim, acredito que sim. Quer dizer, Vila Velha foi um caso exemplar de 3 lideranças políticas, não é? Uma no Senado, uma no governo estadual e uma que não tem mandato político algum nesse momento, mas que é uma liderança importante, no caso de Paulo Artung, que apoiaram e tentaram se posicionar politicamente a partir de uma eleição municipal, o que é bastante legítimo e bastante natural numa disputa como essa. E o que você acha o que pode acontecer daqui para frente com o candidato com o atual prefeito Neucimar Fraga? Olha, quer dizer, ele saiu numa entre-safra eleitoral, né? Você sai da prefeitura em 2012, né? Fica sem um mandato. A gente sabe que políticos terminam se profissionalizando, não digo isso de um ponto de vista negativo, pelo contrário. São pessoas que assumem um cargo, depois numa outra eleição disputam outro. Então, quando você sai sem ter um cargo nenhum, eventualmente você precisa voltar à sua profissão ou conseguir alguma coisa com governos ligados a você que estão controlando determinadas prefeituras, governos estaduais, etc. Enfim, o Neucimar, acredito eu, vai tentar se posicionar de alguma forma que em 2014 ele tenha condições de se eleger para algum cargo, seja estadual ou federal. Com certeza esse cálculo passará pela cabeça dele ao definir o que fazer depois de 2012. Bom, já se fala de uma certa forma numa reforma do secretariado no governo, né, aqui estadual, agora após eleições, né? Você acredita que pode, de repente, haver uma vaga para o atual prefeito Neucimar Fraga no staff aí do governador Renato Casagrande? Olha, só se for pelo fato de o PR fazer parte da base do governo Dilma de um ponto de vista nacional, porque localmente, né, do ponto de vista estadual, essas forças não caminham tão juntas assim. Então, eu não vejo uma possibilidade tão grande de que Neucimar venha a se tornar secretário. Ok. Bom, o prefeito eleito de Cariacica, Juninho, também conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os seus projetos para o município. Confira com o repórter Alexandre Damasio. Considerada uma das viradas mais espetaculares no cenário político nos últimos anos no Espírito Santo, a candidatura de Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, chega ao final do segundo turno com uma grande vitoriosa na Grande Vitória. E é com ele que a gente vai conversar agora. Juninho, ao que o senhor atribui essa vitória esmagadora? Bem, a gente tem que levar em consideração a nossa forma de fazer campanha. O povo se viu no Juninho. O povo de Cariacica, que sabe da nossa história enquanto cidadão, enquanto pessoa,
também começou a acompanhar nos últimos anos a nossa história como político. E à medida que nós mostramos que a nossa campanha seria a campanha do pé no chão, assim como fizemos, a campanha com mais de 90% das pessoas que estavam envolvidas como voluntários, perceberam que a mudança em Cariacica era algo, precisava de alguém com um perfil novo, de algo novo, mas com conteúdo. E essa sensação, essa onda da mudança que aconteceu na Grande Vitória, aqui o arrebatamento foi muito maior, porque Cariacica sentiu no Juninho que tem todas as características para representar o povo civil na prefeitura. O município é um município notadamente carente de infraestrutura. Quais são os principais problemas que você já identificou durante a campanha e como você pretende atacá-los? Bem, principalmente da pavimentação e dos alagamentos. Nós não temos um mecanismo que trabalhe de forma continuada para prevenir os alagamentos na cidade. Nós já pensamos, começamos a conversar com alguns técnicos e vamos implantar na cidade o sistema de macrodrenagem, num convênio firmado junto ao Ministério das Cidades, com o governo federal, em parceria também com o governo estadual. A outra coisa é a questão da pavimentação, que já é um trabalho que vem sendo feito ao longo das demais administrações e que nós já colocamos um mecanismo. Eu copiei uma lei de Vila Velha, que é a lei onde as pessoas que moram em ruas sem pavimentação não pagarão IPTU até que a rua seja pavimentada. Isso, além de buscar justiça social, de justiça fiscal, ampara os moradores dessas ruas para que, quando nós começarmos a pavimentar as ruas, elas se sintam no direito e dever de pagar o IPTU. Quando a gente começar a aumentar a arrecadação, trazendo novas empresas para Cariacica, através do polo empresarial, a gente conseguirá também investir na questão do trânsito, na questão da sinalização, na questão da mobilidade urbana e assim podermos trabalhar melhor a infraestrutura da cidade. Agora, com a vitória no segundo turno, o senhor pretende fazer uma administração de coalizão, chamando os partidos que participaram das outras candidaturas? Quem quer o bem de Cariacica, através do diálogo, virá contribuir com a gente a partir do momento em que pudermos instalar a nossa equipe. A equipe de transição já nos dará o norte do perfil que nós queremos, do perfil que vamos atuar, principalmente levando em consideração o técnico. Os partidos que quiserem trabalhar dentro dessa linha vai nos ajudar muito, porque isso é administrar Cariacica, buscando a união dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, dos deputados federais na Câmara Federal, dos senadores, do próprio governador que já sinalizou positivamente em firmar essa parceria e contribuir com a administração de Cariacica. E os partidos, com toda a convicção, virão porque entenderão que nós vamos administrar para todos. Não vamos administrar apenas para uma sigla partidária e vamos respeitar todas as lideranças políticas que estão envolvidas hoje no cenário municipal. O senhor está falando em economia e finanças, né? 2013 promete ser um ano complicado para os municípios devido à redução de Fundap e outras receitas federais. Como é que o senhor pretende buscar esses recursos que vão fugir pela mão como se fossem areia? Palavras do próprio governador Renato Casagrande. A nossa equipe vai ser de fundamental importância. A equipe de transição já terá um perfil técnico e focado na questão econômica, porque se nós conseguirmos equilibrar as finanças, a gente consegue recursos para investir na saúde, para investir na educação. Serviços de segurança pública são serviços públicos de extrema necessidade para nós aqui de Cariacica. Então, nós vamos trabalhar pensando numa coisa. Primeira coisa, segurar o custeio. O que é o custeio? O custeio é a gasolina, o telefone, os veículos. Vamos trabalhar na luz, vamos segurar no custeio, vamos fazer o dever de casa. Se nós economizarmos com o nosso gasto, automaticamente a gente vai poder planejar uma cidade melhor nos próximos meses e não perder a capacidade de investimento, porque só em Cariacica, em termos de Fundap, perderemos algo em torno de 25 milhões. A nossa receita, ela ficará prejudicada na questão da arrecadação, ficará. E se nós não trabalharmos o gasto que a gente tem controle agora nesse momento, a gente pode perder no investimento lá na frente da saúde, da educação e das demais áreas. Cariacica tem uma dívida com o segmento empresarial e principalmente tratando-se de grandes empresas. Nós temos um trabalho que teve início com a micro e pequena empresa. Inclusive, nós firmamos um termo de compromisso com a FEMICRO, com a Federação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais.
Agora nós mantemos um debate muito franco com o segmento empresarial e, em especial, com a Associação de Empresários de Cariacica para instalarmos o primeiro polo empresarial da cidade, que vai ficar inicialmente ao longo da rodovia do contorno, mas também já estamos fazendo uma outra análise, que é colocar o segundo polo empresarial, que é ali no entorno de Padre Gabriel, Alzira Ramos, onde nós poderemos trabalhar o nosso anel rodoviário para cargas pesadas, ligando Cariacica diretamente ao Porto de Capuaba, tirando um pouco essa carga pesada da região urbana de Cariacica. E a gente espera, dessa forma, não só aumentar a arrecadação do ICMS, que é um tributo estadual, mas também nós temos uma participação, mas também do ISS-QN. Uma das palavras mais citadas neste primeiro e segundo turno foi mudança. São duas perguntas, na verdade. O senhor pretende usar essa experiência que o senhor tem como vice-prefeito, agregando a população, mas também plantando essa semente da mudança, trazendo novos rumos para Cariacica? Exatamente. A gente não pode negar nossas raízes, nem negar o legado. Como nós tivemos a grata oportunidade de trabalhar como secretário durante 4 anos do primeiro governo do prefeito Helder Salomão, e nos últimos 4 intercalar como vice-prefeito, mesmo tendo algumas diferenças internas, nós aproveitamos bem. Então, nós vamos trazer, sim, para esse nosso movimento administrativo, essa experiência. Vamos buscar a sociedade, buscaremos a Câmara Municipal, precisaremos do governo do Estado, do governo federal, para administrarmos numa mudança, mas mudança de atitude. Mudança de atitude no equilíbrio administrativo, mas também no equilíbrio político da cidade, porque a cidade precisa entender que nós temos o período de eleição, temos o momento que somos adversários. No campo ideológico temos as nossas diferenças, mas quando é para convergir em prol de atender a comunidade, de atender a população, nós temos que unir forças respeitando essas diferenças, e é assim que faremos. Ok, bom, Vitor, nós temos aí uma eleição, praticamente um passeio, né, pelo candidato do candidato Juninho nesse segundo turno, né? Ganhou com 85% dos votos válidos contra 14%, né, do segundo colocado, do candidato deputado estadual Marcelo Santos, né? Também já era esperado diante do resultado de primeiro turno, não? Já era esperado. Uma coisa é alguém que tem um mandato ter 85% de aprovação do seu mandato, que já é um feito. Outra coisa é alguém se eleger com 86% dos votos válidos. Isso é muita coisa. Embora fosse um resultado já esperado por causa das pesquisas, não deixa de surpreender. E aí, claro, vale lembrar a questão do problema de saúde, não é, alegado pelo candidato do PMDB, que forçou ele simplesmente a não fazer a campanha. E numa cidade em que a campanha de rua, não é, por causa da inexistência da propaganda na televisão, pesa muito, se você tem um problema de saúde e não vai às ruas fazer a campanha, a tendência é que o outro candidato faça, na realidade, uma campanha sozinho, né? E como é que você vê essa estreia, né, do candidato Juninho como gestor, né? Gestor de um município que é bastante problemático. Muito problemático. Talvez ao lado de Vila Velha seja um dos mais problemáticos, um dos mais difíceis por causa dos problemas de infraestrutura, que ele já mencionou, muitos deles, de gerir na Grande Vitória. Ele vai precisar realmente da ajuda do governo estadual, do governo federal, no momento em que os recursos da prefeitura, não só de Cariacica, mas dos outros municípios do Espírito Santo, vão diminuir, portanto, precisará de fazer um grande acordo político, mesmo não pertencendo ao mesmo partido do governador Casagrande, nem da presidente Dilma, para obter esses recursos e conseguir realizar aquilo que ele pretende. Valendo lembrar que, para um prefeito, os problemas da cidade, e ele mencionou vários, são as coisas que interessam, que importam no dia a dia, né? Saneamento básico, pavimentação, tudo que ele mencionou, e para isso precisa de recursos. Agora, pela declaração que nós vimos há pouco, né, ele, de uma certa maneira, ele se mostrou assim bastante polido, né, na relação com o atual prefeito Helder Salomão, né? Você acredita que já prevendo isso, né, essas dificuldades,
a estratégia realmente é não bater de frente com o atual prefeito, se não ter um aliado, mas pelo menos não ter um inimigo tão ferrenho fazendo uma disputa no município? Claro, porque embora ele tenha tido uma votação expressiva, em termos políticos, ele precisará compor com o PMDB, que é um grande partido do seu adversário, que perdeu agora, precisará compor com o PT, que é o governo que sai da prefeitura e também ficou derrotado ainda no primeiro turno. Então ele precisará fazer uma grande composição política para conseguir governar, somando-se a isso a busca por recursos e outras coisas. Agora, politicamente falando, ele precisará dos outros partidos e acredito que a fala dele é muito prudente, assim como a do Rodney, não é? As declarações que nós vimos até agora, a marca dessas duas foi exatamente a prudência, não é? Vamos ver, vamos sentar com o prefeito que está saindo, vamos negociar, fazer um gabinete de transição, verificar quais são os problemas, como compor, como formar o secretariado. E eu acho que é esse o caminho. Nenhum prefeito vai entrar num momento desse, prefeito eleito, para desagregar. Não é? Agora, muito se fala, né, no fato dele ser muito estreante na política, né, e até mesmo como gestor, né, e já se coloca muito que ele vai ter que formar um secretariado assim com um perfil bem técnico. Você acredita nisso? Perfil técnico, sim, por causa dos problemas de Cariacica, mas isso também se repete em Vitória, em Vila Velha, em todas as outras cidades. Agora, precisa de um perfil político, porque nós estamos falando não de uma universidade, mas do mundo da política, não é? Então não pode ser um mundo de técnicos, tem que ser também um mundo em que consiga agregar conhecimento técnico e ao mesmo tempo a capacidade de composição política com a Câmara. E ele já foi vice-prefeito, não é? Portanto, ele conhece minimamente a estrutura da prefeitura de Cariacica por dentro, né? Então, mesmo não tendo sido prefeito, ele conhece bem a prefeitura, acredito que ele, enfim, é difícil medir em razão disso se ele terá mais ou menos dificuldade. Mas não é algo totalmente novo para Juninho. Você acredita que... Como é que fica a situação política agora do deputado estadual Marcelo Santos? Ele sai muito enfraquecido dessa eleição? Eu acho que ele acabou tendo uma derrota que simbolicamente é muito ruim, né? Porque se ser derrotado, isso certamente será lembrado daqui a 2 anos se ele tentar uma reeleição à Assembleia por um candidato. Aí sim, voltamos, né? Um candidato novo, né, sem grande experiência, por mais de 85% dos votos, é uma derrota não só eleitoral, mas simbolicamente muito desgastante para o candidato do PMDB. Bom, embora a gente já tenha até conversado isso no boletim do primeiro turno, vou retomar o assunto. A questão do prefeito atual, Hélder Salomão, como é que fica, você enxerga o futuro político dele, né? E também qual a dificuldade nessa campanha de não ter feito o seu sucessor? O que você acha que pesou, que foi determinante nisso? Olha, o Hélder é um quadro importante dentro do PT e com certeza vai disputar talvez uma cadeira na Assembleia Legislativa, talvez uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2014. Temos um governo federal que é do PT, portanto ele poderá receber algum cargo, alguma função nesse meio tempo até a próxima eleição. Cariacica, assim como Vila Velha, o que a gente estava dizendo antes, é uma cidade bastante complicada de se governar, não é? Então, diante dos problemas... E um eleitorado também bastante imprevisível, vamos dizer assim, imprevisível, né? Mas que também, quer dizer, o que a gente tem que lembrar, Thelma, é que nas eleições municipais, os eleitores, eles estão enxergando os problemas da cidade. Por isso que a gente fala que muitas vezes a eleição municipal não tem tanto a ver com a eleição presidencial, cuja ênfase vai para outra direção. À frente da prefeitura, a gente quer saber o que o prefeito vai fazer para resolver problemas que nos afetam cotidianamente. E aí, quando voltamos ao caso de Cariacica e sabemos que essa cidade tem muitos problemas, se eles não foram resolvidos ou se eles não foram resolvidos como seus eleitores imaginavam, isso pode trazer um desgaste grande. Acho que foi o que aconteceu com o Hélder. Ok, o PSB foi um partido que saiu bem fortalecido dessas eleições municipais. A repórter Gisele Paiva conversou com o presidente regional do partido no Espírito Santo, Macaciel Breda. Confira. Nesta eleição, a meta do PSB nacional era expandir seu poder político para além do Nordeste. Tudo indica que deu certo. No Espírito Santo, o partido alcançou seu segundo maior crescimento em todo o país, ficando atrás apenas de Pernambuco, berço do PSB. O partido cresceu 28,2% no estado. Nós vamos conversar agora com o presidente do PSB Capixaba, Macaciel Breda. Boa noite, presidente. Boa noite, Gisele. A que o senhor atribui esse crescimento aqui no Espírito Santo? O partido vem desenvolvendo um bom trabalho já há alguns anos, né? A ascensão da liderança do nosso governador contribuiu para isso.
mas o trabalho da nossa prefeitada, o trabalho da nossa militância, para mim foi o fator primordial para esse crescimento. O momento político, por ser o partido do governador, obviamente nos ajudou, né, a obter esse resultado, mas, por outro lado, nós perdemos a militância, vamos dizer assim, do nosso principal líder, que é o nosso governador, nas campanhas. Então, eu diria que não fosse aí a disposição dos nossos quadros, dos nossos candidatos a prefeito, dos vereadores, certamente não teríamos esse resultado. alcançado esse resultado. 22 prefeitos e 91 vereadores. Como é que vai ficar agora em diante até 2014? Isso nos torna campeões, né, em todos os sentidos. Elegemos mais prefeitos, mais vereadores, tivemos a maior votação para vereador, a maior votação para prefeito. Aliás, são 23 agora. Com essa decisão em Pedro Canário, ela nos coloca com 23 prefeituras no estado. Vamos continuar fazendo o que já fazíamos antes, né? Um bom acompanhamento aos prefeitos, o partido tendo atividade partidária de formação política, de acompanhamento aos mandatos. Vamos continuar fazendo isso e achamos que o 2013 vai ser o ano da gente preparar um pouco melhor os quadros do partido, né? Buscando novas lideranças, enfim. O senhor não acha que o PSB perdeu a oportunidade de tentar disputar a eleição em Colatina com o deputado federal Paulo Folleto, que acabou apoiando o deputado estadual Josias da Vitória, envolvido com algumas denúncias no IASES? Veja, eu acho que perdemos, sim. Poderíamos ter disputado aí com chance de ganhar aquela prefeitura, mas a atuação do deputado Folleto nos foi muito importante na campanha pelo estado afora. Ele, como deputado do partido, cobriu uma lacuna que era a presença do nosso governador. Ele acabou com a liderança, né, que tem pelo Espírito Santo, ajudando nas campanhas nesse sentido. O outro detalhe é que, com a saída do nosso prefeito eleito, o deputado Aldifas, isso garante a presença do PSB na bancada federal, que também é importante para o estado, importante para o partido. Então, eu não diria que é uma perda, né? Mas, de fato, poderíamos ter tido aí resultado positivo em mais uma prefeitura. E que avaliação que o senhor faz agora aqui da grande vitória? Aldifas, eleito em primeiro turno com uma certa tranquilidade, o grande campeão de votos, Juninho e Cariacica, Rodney, candidato do ex-governador Paulo Artung, e Luciano do PPS, dois prefeitos de duas grandes cidades, capital e uma cidade importante da Grande Vitória, do PPS. Então, acho que você tem um grande vencedor nessa eleição, que é o nosso governador. Parece que esse é um fato que o mercado reconhece, nós do PSB temos muita clareza em relação a isso. Outros partidos saíram vencedores desse processo, nós não somos os únicos, né? O PSB cresceu muito, mas o PPS é um exemplo disso. Se está confirmada a eleição em Cariacica e Vitória, são duas das principais cidades do Espírito Santo. Então, esse mapa eleitoral, ele terá certamente um novo papel agora, um papel importante na condução, na construção dos projetos políticos daqui para 2014. E certamente algumas lideranças acabam saindo fragilizadas do processo. Uma delas seria o ex-governador Paulo Artung, uma vez que ele jogou as fichas no candidato do PSDB aqui na capital, perdeu e só saiu bem em Vila Velha, Cachoeiro, e o senhor acabou de me dizer que o governador foi o grande vencedor. Então, nesse jogo de forças, o governador Renato Casagrande sai na frente? Eu diria que alguns partidos, né, perderam espaços, né? O PSDB, o PMDB, o próprio PT perdeu espaço no tabuleiro político com essa eleição municipal. Mas isso por si só não define ainda o potencial de cada liderança. Então, me parece que o governador ganha as condições de grande liderança nesse momento, né? Tem o 2013 para continuar dando resultados, bons resultados com o governo. Enfim, as relações com os prefeitos, elas
se estabelecem à medida que cada um toma posse, né? Obviamente, as prefeituras vão precisar muito dessa relação articulada com o governo do estado, com o governo federal. Então, acho que é um processo que no primeiro momento, ele apresenta o governador como uma liderança que sai fortalecida, mas o desenrolar desse processo daqui para 2014, ele ainda está só começando. Então, me parece que, como é natural que as lideranças possam almejar, possam, né, buscar seus espaços, o 2013 pode nos trazer esse quadro com mais segurança. E esse bloco de alianças do governo atual, com o PMDB, por exemplo, continua? Eu diria que sim. Para nós do PSB não muda em nada, não muda nada. É uma aliança que vem dando certo, né? Uma aliança que vem contribuindo para o governo, para o cidadão capixaba. Se depender da vontade do PSB, nós pretendemos que essa aliança continue, ela possa respeitar agora o novo quadro posto, né? Mas nessa tranquilidade que o governador tem conduzido até aqui. Para nós não muda a perspectiva de manutenção da base aliada do governador. Que reflexos o senhor vê no resultado dessa eleição que acaba agora, nesse momento, para a sucessão estadual e presidencial? Estadual, acho que ela pode se mostrar eficiente ou não daqui por diante, à medida que o resultado que esses prefeitos trouxerem, né, já no primeiro e segundo ano de mandato, vai ser importante para a avaliação do eleitor lá em 2014. Para o processo estadual, me parece que ele dá um fôlego e uma tranquilidade ao governador, que sai, né, fortalecido do processo eleitoral. E já vai trabalhar para a reeleição? Nós do PSB vamos já começar a trabalhar nessa perspectiva, né? Achamos que é importante que o nosso governador possa repetir o mandato em 2014. Agora, no nacional, o senhor acredita numa possível aliança entre Eduardo Campos, PSB, Nordeste, e Aécio Neves, PSDB, Minas, para a sucessão da atual presidente Dilma? Não, acho que a gente precisa reconhecer primeiro o nosso papel nacionalmente. Nós somos base do governo da presidente Dilma. O PSB assim tem se comportado nesse processo. O crescimento do partido e a ascensão da liderança do governador Eduardo, ela pode trazer lá em 2014 elementos novos para a mesa de composição da sucessão da presidenta, né? Mas é muito cedo para você fazer qualquer previsão de aliança ainda. O PSB precisa consolidar uma base em São Paulo? Haja visto que tem essa dificuldade, ele está bem no Nordeste, agora aqui no Espírito Santo, em outras capitais, mas em São Paulo está difícil um pouco, né, para poder se solidificar? Você pensar um projeto nacional sem muita penetração no Sudeste é muito difícil, né? A própria história tem mostrado isso. Agora, a ascensão da liderança do governador Eduardo Campos, ela é hoje já uma realidade nacional. É uma liderança que é entendida não como um líder do Nordeste, mas uma pessoa que encontra ressonância nas suas ideias pelo país afora. Entendo que é um processo natural. O PSB tem que primeiro cumprir o seu papel de aliado da presidenta, né? Aguardar o processo de 2014 se avizinhar, para aí sim se posicionar com mais clareza dentro já do processo eleitoral lá em 14, né, em 2014. Mas as urnas nos dá um potencial para que a gente saia daquela posição de mero componente do quebra-cabeça nacional para ser hoje um partido com muita influência no processo eleitoral já de 2014. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço e desejo sucesso aí a todos que se elegeram, né? Todos os partidos, que possamos agora em 2013 trabalhar um pouco mais, já pensando no resultado das nossas prefeituras e das nossas câmaras de vereadores. Telmo, é com você. Ok, Gisele, obrigado. Bom, Vitor, nós temos aí duas questões, né? Esse crescimento inegável do PSB
em nível estadual, inegável, né? Conquistou muitas prefeituras, né? E agora com a vitória do Luciano Rezende na capital e do Juninho, de uma certa maneira, em Cariacica, né? Que de uma certa maneira, né, tinha um pouco de apoio indireto. Você acredita que realmente o governador Renato Casagrande e o partido foram os grandes vitoriosos desse pleito? Com certeza. O PSB era o segundo partido mais votado na eleição de 2008 aqui no estado. Tinha 13 prefeituras, agora ele tem 22, né? Incluindo a da Serra, que é uma prefeitura importante, tanto para esse momento quanto pensando para 2014. É verdade, como o presidente regional do PSB disse, que o Casagrande teve um papel decisivo nesse crescimento aqui no estado, mas quando a gente sabe que o crescimento não foi só aqui, mas nacionalmente também, não é? O PSB cresceu 40% em número de prefeituras nessa eleição, então a gente precisa achar outros fatores explicativos que fogem da figura de um governador limitado a um estado como o Espírito Santo. Quer dizer, existem outros fatores nacionais que também interferiram aqui e que, somados à ação do governador Casagrande, explicam aqui o crescimento do PSB. Que fatores externos, na sua opinião, influenciaram na eleição aqui? Eu acho que, sobretudo, um que ele já mencionou ao falar do Eduardo Campos, que é a tentativa do Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidente nacional do partido, em tentar fazer com que o PSB torne-se... PSB, perdão. Torne-se um partido, uma legenda importante, não é, nesse jogo político nacional, não apenas uma legenda auxiliar, porque qualquer tentativa de lançar, seja o Eduardo Campos, seja qualquer outro nome, a presidente da República, em 2014 ou em 2018, passa pelo fortalecimento do próprio PSB. Uma vez que ele fica compondo a base do governo do PT, então ele se limita nessa circunstância a apoiar um nome indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Não é esse o projeto da legenda, do PSB. Agora, que esse resultado do PSB aqui no Espírito Santo, ele dá uma certa tranquilidade ao governador Renato Casagrande para pensar e trabalhar a sua reeleição? Isso com certeza, porque se a eleição municipal, como dissemos, não tem uma influência direta com a eleição presidencial, ela tem uma ligação muito próxima com a eleição estadual, porque os prefeitos ajudam a mobilizar este eleitorado, não é, a votar, seja para deputado estadual ou para federal também, mas também para governador. Então, ter prefeituras do seu partido ou da sua base de apoio é uma questão fundamental para o Casagrande e facilita muito o caminho dele para 2014. Bom, falando agora do cenário nacional, nós temos o governo e a presidente Dilma, de uma certa forma, bem avaliados, né? E temos também esse crescimento do PSB em nível nacional, essa, vamos dizer